Então, vamos dar início à sessão de sistemas dinâmicos e equações diferenciais ordinárias da reunião mineira de matemática. É um prazer estar aqui, junto de muitos colegas. A primeira a falar, a Puia já está compartilhando, né? Então, a primeira a falar hoje vai ser a professora Puia, da Universidade Federal de Viçosa. Ela vai falar sobre ML Bernoulli Transformations. As palestras são de 20 minutos, Puia. Depois do final desse tempo, eu vou ligar minha câmera, né? E avisar que o tempo terminou. Você vai ter aí mais um tempinho para terminar. E depois disso, teremos 10 minutos para perguntas e discussões aí sobre o conteúdo, tá? Tá bom, muito obrigada, Ana. Então, por favor. Muito obrigada. A tela já está compartilhada? Agora sim. Tá, ok. Então, bom dia a todos e muito obrigada pela oportunidade. Esse trabalho que eu vou falar são alguns teoremas, mas uma parte já é aceita, uma parte quase aceita e uma parte final que ainda estou trabalhando, na verdade. Estou melhorando o resultado. Então, ML Bernoulli transformações, de fato, são uma generalizações de transformações do tipo Bernoulli. Mais para frente, eu vou definir de novo sobre o zip shift. O zip shift é uma extensão de shift de dois lados. Então, de fato, é um full shift de dois lados. E aí, uma vez que a gente tem uma extensão de shift de dois lados, que é do tipo full shift também, então dá a possibilidade de a gente estender isso para transformações do tipo Bernoulli também. Aí, Bernoulli generalizados já estava tendo outras definições, eu procurei um pouco, então acabei de chamar dessa forma. Ok. Mas antes de tudo, talvez um pouquinho de motivação, uma umas, umas dois slides rápidos sobre ferradura, sobre a definição de zip shift, e vamos chegar para a definição de Emile Bernoulli e uma possível entropia generalizada. Ok, mas aí, antes disso, se eu quero dar duas motivações, de fato, seria de ponto de vista de formalismo termodinâmico, de fato, existência de medidas de Gibbs e princípios variacionais, medidas que maximizam a entropia entre eles, na verdade. Mas esse parte de projeto eu já escrevi bem no começo, ainda quase não comecei estudos relacionados. Mas aí outro ramo que talvez se relaciona e talvez hoje quero focar mais é sobre uma possível extensão de teorema de Ornstein. De fato, a gente já sabe que o teorema de Ornstein diz que quando a gente tem no contexto invertível duas transformações que são isomorfos, então se somente se as entropias são iguais, entropia de medidas. Ok. Historicamente, de fato, em 1932, o von Neumann talvez mencionou o problema de isomorfismo. Naquela época, juntamente com o problema de isomorfismo especial que eu falo é conjugação de medida. A gente tinha estudos relacionados com sistemas dinâmicos na teoria ergódica e respeito de teoria espectral também. Então, a grande pergunta era se esses dois pontos de vista e caminhos de estudo são equivalentes. O próprio von Neumann mostra que o isomorfismo especial ou conjugação de medida é mais forte do que estudos relacionados de teoria espectral. Então, chegando para 1959, o Kolmogorov, de fato, construiu exemplos do tipo Bernoulli, shift de Bernoulli de dois lados que a gente conhece, que são exemplos que
são isoespectrais. De fato, tem várias propriedades espectrais que são iguais, mas, de outro lado, não são especialmente isomórficos, ou não são conjugados. Então, o que ajudou realmente para ver isso foi a noção de entropia de medida, ou de Kolmogorov-Sinai que a gente conhece. Então, depois disso, como a entropia de Kolmogorov-Sinai foi um invariante pela conjugação, então, naturalmente, surgiu a pergunta se a inversa está correta. Então, se a gente tem dois sistemas que são com a mesma entropia, então, se eles são isomórficos ou não. A resposta disso veio pelo teorema de Ornstein, que a gente conhece, em 1970, que disse, de fato, transformações do tipo Bernoulli de dois lados. Então, se tiverem mesma entropia, são isomórficos também. Aqui tem uma frase de livro do Ornstein que fala que, na verdade, existe infinitos outros tipos de shift de Bernoulli que tem mesma entropia, mas, de fato, não podemos dizer se são isomórficos ou não. E pergunta se a gente pode descobrir alguma propriedade que pode distinguir entre eles. Então, nesse ramo, já que ML Bernoulli, como falei, seria um tipo de extensão de transformação do tipo Bernoulli, uma generalização disso. Então, talvez a gente possa, em respeito disso, ajudar nessa questão. Aqui, vocês estão vendo dois exemplos de ML Bernoulli. De fato, são dois exemplos de endomorfismos. Aqui, quando a gente sai de contexto de transformação em Bernoulli, de contexto 1 por 1, invertível para não invertível, você pode encontrar vários exemplos que são com mesmas entropias, mas de fato não são isomórficos. Esses dois exemplos, de fato, têm essa propriedade. Esse é a ferradura 2 por 1 que a gente construiu, esse 4x módulo 1 que a gente conhece, se a gente considera a medida uniforme 1/4 para cilindros básicos, aí você pode calcular e ver que ambos deles têm entropia Kolmogorov-Sinai log 4. Mas, ao mesmo tempo, esse 2 por 1 e esse 4 por 1 não podem ser isomórficos. Então, tendo isso na cabeça, eu vou dar uma pequena explicação sobre ferradura de Ismay 2 por 1. A construção geral eu vou pular, eu vou para a construção original, que veio de uma matriz hiperbólica no R2, e a gente, desde o começo, por exemplo, do tipo 4001/2 a gente considerou, e aí um pouquinho, talvez, um pouquinho maior do que 4, um pouquinho menor do que 1/2 você deve escolher. E então esse mapa é um mapa 2 por 1, que de fato você tem duas dinâmicas locais, que primeira leva essa ferradura mais magro amarelo para verde, e segunda leva aquele roxa para verde. Ou seja, F o que faz? A imagem dessas duas ferraduras vai colapsar naquele ferradura verde que vocês estão vendo. Naquela época que a gente construiu isso, a gente tinha duas opções para codificar. O mais comum era usar inverso limite, ou usar, por exemplo, codificação de um lado, que era para estudos de endomorfismos bem conhecido. Mas, de fato, eu não queria, por duas razões. Porque a ferradura original do Ismay estava tendo uma codificação de dois lados. E a segunda opção era que eu queria entender comportamento de direções inestáveis, porque nas direções inestáveis estava escondido várias propriedades que eu estava procurando. Então, eu insisti para a gente poder construir uma versão de codificação de dois lados. E foi assim que a gente chegou para o ZipShift. E essa codificação que estão vendo aqui, então, no futuro, obviamente, a gente considera, aqui, estamos considerando codificação numérica, e essas aí se referem depois para o passado, que a gente considera codificação de letras. Essa segunda figura que está aqui não é exatamente conjunto de Cantor, mas aí ajuda para ver o que seria, que tipo de Cantor no final vocês podem obter. Meio que parece uma união de dois cantores do tipo que ferradura de Ismay nos dá,
Para qualquer ponto que naquele conjunto counter você considera, você teria uma codificação dessa forma. E aí, um lado você tem um full shift de um lado de numéricos e o outro lado também tem um full shift de letras. Tá. Mas o que é, de fato, o zip shift? O zip shift, para construir, você, em vez de um conjunto de símbolos, você considera dois conjuntos de símbolos. Você pode considerar que a cardinalidade de S é maior ou igual a Z, e aí você construi o próprio espaço shift de dois lados aqui no S, e com a ajuda de uma mapa de fatoração, de fato você pode manter o futuro e o passado de cada elemento, você fatora em algum elemento no Z. E dessa maneira você define, você vai obter um novo espaço que a gente chama de sigma, e vai definir o zip shift de maneira bem natural. Mas a diferença é que o zip shift não é mais homeomorfismo, é um homeolocal. Então, está representando, de fato, dinâmicas finitas por uns. Todas as propriedades que você conhece para shift de dois lados, o zip shift tem, aliás, algumas propriedades a mais. Você pode verificar e você vai obter. Mas, como eu falei, é uma extensão para shift de dois lados, então eu devo mostrar que por que uma extensão, porque o próprio shift de dois lados, você pode ver com um exemplo trivial de zip shift. Basta você pegar S igual a Z, e esse capa, mapa que conecta entre S e Z, você pega a identidade. Então você chega para shift de dois lados. O shift de um lado, de fato, também você pode ver como um zip shift. Shift de um lado, basta você pegar S com conjunto numérico que você pretende, e pega Z, um constante, um letra só. Então, a capa seria tipo função constante. Dessa forma, você chega para shift de um lado. Esse exemplo de ferradura seria um exemplo não trivial. Aqui você pode ver que, dependendo de capa, você age, o sigma, o zip shift, por exemplo, age. Aqui, se você for escolhendo um elemento no sigma, então, o que acontece é que esse zero vai mover todos os elementos para a esquerda, um para a esquerda, igual do shift mesmo, só que esse zero, quando vai para esse lado, você deve cuidar. Então, com isso, você veja para a capa. Capa de zero é A, então esse zero, quando vem aqui, aparece um novo A aqui. Então, assim por diante para qualquer outro ponto no espaço. Com meu aluno de mestrado, acho que quase 2 anos e meio, a gente trabalhou de ponto de vista de teoria ergódica. Então, a versão ergódica de ferradura seria Baker Map. Então, a gente pegou o Baker Map 1 por 1, estudamos primeiro, depois a gente foi para Baker Map 2 por 1. Então, no espaço zip shift, a gente define os cilindros básicos, depois cilindros gerais. Então, dá para ver que os cilindros vão ser definidos de uma maneira bem independente. Então, no futuro, você tem cilindros construídos pelos elementos de S, no passado pelo Z, e pode ter cilindros no meio, algum de S e algum de Z. E dessa forma, você dá uma métrica para sigma, e aí nessa topologia métrica você pode mostrar que de fato o conjunto de todos os cilindros gera uma base para a topologia. Assim você pode gerar um espaço mensurável de Borel e vai precisar de definir uma medida que pelo sigma K é preservado. Para isso, basta você definir uma medida para o conjunto maior que o conjunto S. E aí, sempre usando esse capa, você pode induzir outra medida para elementos de Z. E dessa forma, sempre você consiga obter uma medida invariante. Aqui, eu vou pular essa parte. Aqui a gente tem definição de conjugação de medida. Tá? Se T1 e T2 forem invertíveis, então se φ for bimensurável e também isomorfismo, que preserva a medida, então a gente teria conjugação de medida entre duas transformações. Agora, se um deles for shift de dois lados, a gente conhece como Bernoulli. Vamos supor que T1 e T2 foram localmente invertíveis.
Então, no caso que foram localmente invertíveis, aí eu posso pegar um deles, zip shift. Então, quando tem um for conjugado com zip shift, eu vou chamar de ML Bernoulli. Então, a definição de ML Bernoulli seria assim. Então, como a gente falou que o próprio shift de dois lados, um exemplo de zip shift, então, naturalmente, qualquer transformação Bernoulli vai ser uma transformação ML Bernoulli também. Esses dois teoremas são teoremas principais da dissertação do Neemias. Na verdade, ele estudou, além de algumas propriedades caóticas, para Baker Map 2 por 1, que mostramos, de fato, ML Bernoulli ergótica e fortemente mixing ergótica. E, além disso, que qualquer Baker N por 1, no caso dele foi 2 por 1, por exemplo, é exemplo de ML Bernoulli. Então, vai ter todas essas propriedades. Esse exemplo que estão vendo aqui, exemplo de Baker Map 2 por 1, é codificação de Baker Map 2 por 1. Mas eu vou pular para esse exemplo de baixo que contém os dois. Primeiro é o Baker Map 2 por 1, segundo é um Baker Map finito por 1. Aquele partes brancos, a mapa é 1 por 1. Aquele parte de preto, a mapa é 2 por 1. Então, é a codificação de um Baker Map finito por 1. Mas se você calcula entropia Kolmogorov-Sinai, esses dois, você ganha log 4 de novo para os dois. Então, são exemplos de ML Bernoulli com a mesma entropia Kolmogorov-Sinai. Então, a pergunta é se a gente pode obter algum tipo invariante do tipo entropia, para que pode separar entre ML Bernoullis que tem desse tipo de propriedade. Então, a sugestão que eu estou considerando é que acontece uma coisa legal, que se a gente pegar essa partição preserva a medida, mas aí se você pegar essa partição, tem essa propriedade que preserva a medida de futuro e de passado, os dois. E além disso, acontece que quando você olha para ML Bernoullis, independente do que eu falei, como é um shift completo, full shift de fato de dois lados, você pode ver que você tem dois full shift, mas aí dois full shift de um lado. Um full shift de um lado naquele conjunto numéricos e outro full shift de um lado naquele conjunto de letras. Certamente, o primeiro é um full shift right, a outra seria um full shift left, por exemplo. E aí, através de um mapa de capa, parece que você está conectando entre eles. E aí, considerando uma medida que vai ser preservado pelo zip shift, então, acontece que, naturalmente, parece que você pode calcular a entropia medida em respeito ao shift direta, entropia medida em respeito ao shift esquerda. Então, o que eu fiz aqui era isso, aqui deve ser T. Eu chamo de entropia total, porque, de fato, a gente está olhando para a entropia de F, as informações, não só ao longo de futuro, ao longo de passado também. E aí considerei raiz de entropia backward de F e entropia forward de F. E, de fato, essas propriedades são válidas para essa entropia. Que se você tem entropia total de FK, seria K vezes entropia total de F. E, além disso, se você tem F no contexto invertível, se F for invertível, então você ganha que a entropia total é igual do entropia Kolmogorov-Sinai mesmo. E aí, essa entropia, em especial, é algo que vai separar esses dois ML Bernoullis que aparecem aqui. Dá para ver que, entropia de forward deles talvez igual, mas a entropia de backward deles, que vem dessas partições aqui, não vai dar ao mesmo. Então, por isso, exatamente é algo que vai separar entre esses dois exemplos. Ok, eu acho que eu vou parar aqui. Aqui tem alguns bibliografias relacionadas. Muito obrigada. Obrigado, Puia. Pedir para todo mundo ligar os microfones para aplaudir a Puia, por favor. Muito bem. Bem, perguntas, discussões, podem escrever no chat, tá? Que eu também a gente pode ler para Puia.
Eu tenho uma pergunta. Você poderia voltar, tudo bem? Você Sim, poderia voltar na definição de medida invariante? Sim. Aqui. Deixa eu ver. Daqui deve cuidar que o conjunto você considera S, o numérico, que é maior. Porque a gente construi em cima disso. Então, dependendo... Sim, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho dois cilindros, um para frente, um para trás, e o K me dá a transição, né? Isso, exatamente. De la variable aleatoria -1 a la variable aleatoria 0, não? Isso. Isso, de -1 para 0. Mas aí depende. Olha, medida vai ser definida dessa forma. Se você está tendo cilindro do futuro, então vem de probabilidade de futuro. Se você tem cilindro de passado, de probabilidade de passado. Tudo bem, mas a variável aleatória 1 e a variável aleatória 0 estão relacionadas? Não são relacionadas, não. São bem independentes. Na verdade, você pode considerar, desde o começo, pode ver assim. Você pega um shift de um lado... Então é shift. Se não estão relacionadas, é equivalente a um shift. É um produto do shift. Isso. Não são exatamente produto também. Mas não? Pode ver assim, no caso que for full shift. No caso full shift pode ver assim. Mas aí se for, por exemplo, Markov, shift de Markov, esse ponto de vista acho que não... Não, eu estou utilizando o shift que você definiu. Eu tenho símbolo para trás, símbolo para frente. Isso. Y tengo K que me relaciona la variable -1 con la variable 0. ¿Tá? Isso. Si esas variables son si esas dos variables son independientes, eso es un producto de dos shifts. Isso pode ver assim. Acredito que pode ver assim. Na verdade, então, eu vi dessa maneira também. Mas não entendo como su medida es invariante. Como medida invariante, veja esse exemplo aqui. Eu deixei um exemplo. Seja S... Pero si la -1 que está relacionada con la 0, lo iterás n veces y te quedan todas las variables relacionadas. Mas aí você tem duas medidas, na verdade. Duas medidas que independentemente foram definidas. Uma medida só para o futuro, uma medida só para... Não podem ser independentes. Si la -1 está relacionada con la 0, para ser invariante, esas dos tienen que tener una correlación. Não, isso que você está dizendo, eu acho que seria correto se você pega esse conjunto S como conjunto de numéricos, união com aquelas letras. Não é assim, ok? Você não pode pegar união, o conjunto de S, não pode pegar união. Não, eu estou aplicando o shift. Eu estou aplicando o shift. Qual é a medida del cilindro que tiene solamente una entrada en el 0. ¿Tá? Es el cilindro que solamente fixé a variable aleatoria no 0. ¿Cuál es la medida de ese cara? Vamos a fixar. Vem daquele probabilidade no S. Tá, perfeito. Agora le faço el shift. Lo traigo para el -1. Isso. Mas aí, mas aí você deve cuidar que de fato você não tem um homeomorfismo, você tem um homeolocal. Tá, então quando você aplica... Você vai para lá, você ganha união entre dois. E essa união que aparece, na verdade, de novo, vai resolver o problema. Não, mas então tenho que poner uma medida que ajuste isso. Entende? Não posso poner qualquer coisa. Não podem ser independentes. A gente trabalhou um pouco mais sobre isso, Pablo. Podemos depois até falar mais. Depois, porque eu percebi que eu estava falando com você, aí você estava pegando um conjunto maior do que a gente estava considerando. Depois a gente trabalhou até um pouco mais sobre isso, mas do jeito que está aparecendo, como os próprios cilindros, porque aqui, qualquer propriedade que você veja para shift de dois lados, e aí aqui também, de uma maneira bem natural, parecido aparece. Então... não sei exatamente onde que você está achando problema, mas para mim é bem natural. E no, parece... no es una cuestión de natural, es una cuestión, una cosa obvia. Si yo quiero que el negocio se preserve,
Acá tiene que preservar esa medida, o tiene que hacer algo y tiene que distribuir bien en la cosa. No puedo poner cualquier cosa independiente. A prova disso eu tenho no artigo. Depois posso enviar para você. Talvez isso ajude. Tudo bem. Tá? A prova, porque na prova você realmente você considera 3 casos. O caso só no futuro, só no passado, o caso que é no meio. E aí deve mostrar aqui como aparece. Obrigada. Tá. Mais alguma pergunta? Tá bom. Bem, então vamos agradecer de novo ao Puya. Ok, muito obrigada. Muito obrigado, Puya. O segundo palestrante da sessão é o Rodolfo Colegari. Rodolfo tá... Tá ótimo. Oi. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, tá ótimo. Bem, o Rodolfo da Universidade Federal de Uberlândia, tá? Ele vai falar para a gente sobre impulsos em sistemas dinâmicos não autônomos. Tá? Você pode compartilhar, por favor, Deixa eu deixar aqui. Compartilhar os slides. Tá ótimo. Pronto? Tá dando para ver? Sim, tá ótimo, estamos vendo. Lembrando, então, Rodolfo, que você tem 20 minutos, tá, para apresentação, e aí, no final temos um tempo aí de 10 minutos para discussões, tá, com a audiência. Tá certo. Por favor, pode começar. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria iniciar parabenizando a iniciativa desse evento e a comissão organizadora. É um evento bem bacana e essa união aqui dos mineiros, né, das universidades, né, em busca dessa abertura de um doutorado. É uma iniciativa muito legal, então parabenizo aí todos os organizadores e agradeço o convite por poder apresentar aqui uma palestra para vocês. Bom, vamos lá. Eu peço assim até desculpas por ter preparado aqui uma palestra talvez um pouco básica. Eu não tinha muita noção do público, não sabia se seriam especialistas ou se teria gente que não conhece essa teoria. Aí eu resolvi preparar uma coisa um pouco mais básica, então, caso fique muito simples para algum de vocês, eu já peço desculpas, tá? Inclusive, no título eu coloquei sistemas dinâmicos não autônomos, mas eu vi que não seria possível falar dos não autônomos sem comentar um pouco do caso dos sistemas dinâmicos autônomos. E como não caberia em 20 minutos, eu preferi me atentar só a esse caso mais simples, e então peço desculpas também por isso. Então vamos lá, os primeiros slides são bem básicos, tá? Só para contextualizar o caso contínuo. Então, aqui, no contexto que eu trabalho, ó, um sistema dinâmico, ele consiste de uma tripla, com os valores aqui T, X e S. O T é a minha escala de tempo, que pode ser tanto discreta ou contínuo, o Z ou R. O X é sempre um espaço métrico, que é o meu espaço de fases. E o S é uma família de operadores, tá? Uma família de funções de X em X, aqui com 2 índices, T e S, sendo que o T é sempre maior ou igual a S, satisfazendo as propriedades usuais. Ó. A primeira delas é que, para tempos iguais, ela vale a identidade. Então, para cada S maiúsculo aqui de SS é a função identidade. A segunda propriedade é que S de T tal composto com S de tal S é igual a S de TS, propriedade clássica aqui de sistemas dinâmicos. E a última propriedade é que essa família de funções ela é contínua em todas as variáveis. Tá? A gente tem continuidade em todas as variáveis. Bom, quando o T, que é o meu tempo, for positivo, tá? Então, se T mais for ou Z mais ou o R mais, a gente costuma chamar a tripla de um sistema semidinâmico. Bom,
um caso particular, que é o que eu vou tratar aqui de sistemas dinâmicos, são os sistemas dinâmicos autônomos. Então, o que seria um sistema dinâmico autônomo aqui neste caso? Quando S de TS for igual a S de T menos S0, para qualquer X e T e S no meu tempo, então essa tripla a gente chama de sistema dinâmico autônomo, ou também costumamos chamar de grupo. Tá? Então, nesse caso particular, nós conseguimos reescrever a definição da seguinte maneira. Então, essa tripla aqui vai ser chamada um sistema dinâmico autônomo se esta família, que agora vou passar a chamar de π, tá? π de t, agora temos apenas uma variável aqui de tempo, já que não importa mais aqui, se a gente fizer uma analogia com uma equação diferencial, tá? Que é da onde vem isso aqui, não depende mais do instante inicial, e sim do tempo decorrido. Então, por isso que a gente costuma usar só uma variável. Então, essa família de funções aqui tem essas propriedades. Aqui está errado, né? Não é t, então no zero, perdão, tá? Π de zero é a identidade. A segunda propriedade é que π de t mais s é π de t composto com π de s. A última é que esta família de funções é contínua nessas duas variáveis. Bom, no caso que o t só toma tempos positivos, a gente chama este sistema dinâmico autônomo de semigrupo. Tá bom? E só para fixar uma anotação aqui dos próximos slides, quando o tempo for os contínuo, né, quando for R+, a gente costuma simplificar e chamar simplesmente o semigrupo dessa maneira, ó, π de t com t maior ou igual a zero. Então, sempre que aparecer isso, é porque a gente está trabalhando com semigrupo e o tempo é os reais, tá bom? Bom, e o que eu estudo nessa teoria, tá? Eu estudo existência e propriedades dos atratores, tá? Dos conjuntos atratores. Então, vou só passar aqui para vocês a definição e um resultado envolvendo o atrator, para depois tentar ver essas mesmas coisas, no caso, com impulso, tá? Que aí seria a novidade. Bom, algumas definições, então. Dado um semigrupo, um conjunto A, nós dizemos que ele é invariante, tá? Então, coisas que acredito que todos vocês já sabem, né? Então, o conjunto A ele é invariante pela π, ou π invariante, se π de t de A é igual a A, tá? Uma igualdade aqui entre esses dois conjuntos. A segunda noção aqui é a noção de atração. Então, um conjunto A, nós dizemos que esse conjunto A, π atrai, então, atrai este conjunto B, se este limite aqui, ó, limite de quando t vai para o infinito, de π de t de B para A, onde esse DH denota a semidistância de Hausdorff, se esta semidistância vai para zero, tá? Aqui só faço um comentário do porquê nós usamos a semidistância de Hausdorff, não, por exemplo, uma distância entre conjuntos, porque essa semidistância de Hausdorff, que é definida dessa maneira, ela mede assim, o quão dentro esses conjuntos estão do A. Tá? Por exemplo, aqui, ó, semidistância de Hausdorff de C até D, a gente pode pensar isso geometricamente, né, da seguinte maneira. Isso aqui é o quão dentro o conjunto C está do B. Então, se esse número aqui for zero, é porque o C está contido aqui no fecho do D, por exemplo. Então, como a gente está interessado numa noção de atração de um conjunto entrar dentro do outro, né, digamos assim, essa é a mais adequada para definir a noção de atração. E uma noção um pouco mais forte do que a atração é o conceito de absorção. Então, nós dizemos que um conjunto A absorve B se existir um tempo, T0, tal que o π de t de B está contido no A para todo t maior ou igual que T0. Então, de fato, o conjunto A absorve o conjunto B pelo semigrupo π. Bom, e com esses conceitos, né, nós definimos aqui o que é um atrator global, que é o objeto principal aqui de estudo,
para um sistema dinâmico, para um semigrupo. Então, um atrator global é um conjunto compacto, invariante e atrai todo subconjunto limitado de X. Então, um conjunto com essas propriedades é dito um atrator global. Muito bem. E para aqui apresentar um teorema para vocês, que vai motivar a busca de um teorema semelhante no caso impulsivo, precisamos dessas duas definições aqui. A primeira delas, o que é um semigrupo dissipativo? Um semigrupo ele é dito dissipativo se existir um conjunto limitado B0, tal que para todo conjunto limitado B, existe um T, que depende desse B, um T0, tal que o B0 absorve o B. Tá? Isso é um conjunto, um semigrupo ser dissipativo. E a outro conceito que nós precisamos é a compacidade assintótica. Então, nós dizemos que um semigrupo é assintoticamente compacto se tem essa propriedade. Para qualquer sequência Tn de tempos indo para infinito e sequência de pontos limitada, então uma sequência limitada, a sequência π de Tn(xn), ela possui uma subsequência convergente. Aí vem a compacidade assintótica. Bom, e aí está o teorema, que ele diz que todo semigrupo com essas duas propriedades, todo semigrupo dissipativo e assintoticamente compacto, possui um atrator global. Tá? Então, esse seria o contexto básico aqui no caso contínuo. Então, motivando aqui a busca de um resultado semelhante e de uma definição, né, de montar-se uma estrutura semelhante para o caso impulsivo. Muito bem. Então, vamos lá. Vou definir para vocês o que é um sistema dinâmico com impulso através das suas órbitas. Tá? Então, vamos ver. Ó, o que é um sistema dinâmico com impulso? Ele vai consistir de uma quadra X, π, m, i. Tá? Daqui para frente, tá? Só para fixar, em sistemas dinâmicos com impulso, a gente sempre trabalha com o caso contínuo. O caso contínuo, me refiro, o tempo vai ser sempre o R ou o R+. Tá? No caso desses slides, a gente sempre vai trabalhar com R+. Então, sempre com semigrupo. Tá? Então, o sistema semidinâmico com impulso consiste de uma quadra, X, π, m, i, onde R mais X e π, então o X e o π formam um semigrupo. Então, para definir um semigrupo com impulso, a gente começa com um semigrupo contínuo. O M vai ser um conjunto fechado, tá? Ele vai ser o nosso conjunto de impulso. E este I vai ser uma função contínua definida em M. Vai ser a função de impulso. E eu preciso pedir aqui uma condição adicional, que a gente chama aqui de condição de transversalidade, que ela diz o seguinte, ó, que para todo ponto neste M, esses dois conjuntos aqui, ó, a união das imagens inversas do X aqui pela π e a união das órbitas de X para frente, para trás, seria o seguinte, num certo intervalo pequeno de tempo, elas não interceptam M. É mais fácil ver essa condição de transversalidade geometricamente aqui. O que significa? Significa que as órbitas elas têm que cruzar o M. Tá? Esse M, que é um conjunto fechado, ele não pode ser um conjunto que as órbitas caminhem por ele. Tá? Elas têm que sempre cruzar o meu conjunto de impulso. Tá? Então, as órbitas contínuas do meu semigrupo, elas têm que cruzar o M. É isso que diz essa condição de transversalidade. Certo. Tá? Falei que um sistema dinâmico com impulso consiste dessa quadra, mas como que essa função I e esse conjunto M agem aqui, né? Então, a definição formal disso ela é bastante complicada de escrever, mas simples de entender. Tá? Eu já vou no slide seguinte apresentar para vocês. Só destacar aqui uma função que aparece quando a gente define um sistema dinâmico com impulso. Essa função aqui, até, digamos, uns 3 anos para trás, eu
a gente sempre chamou ela de função φ, ela não tinha um nome, digamos assim, mas de um tempo para cá o pessoal do grupo começou a chamar, e até nos artigos novos ela está aparecendo com esse nome, função tempo de impacto, né? O nome é bem sugestivo, vocês vão entender por quê. Então a gente define uma função φ da seguinte maneira, olha, φ de x, ele vai ser, a φ chega nos conjuntos dos números reais positivos, incluindo o infinito. Ó. Então, φ de x é um S, se o π de S pertence a M, é π S de x pertence a M, e π de t de x não pertence a M para todo t menor que S. Então, percebam que significa que a órbita do x vai encontrar o M no tempo S, e não vai encontrar em nenhum tempo antes disso. Então, é o primeiro instante que a órbita de x encontra o M. Caso a órbita de x não encontre M, então esse valor aqui é mais infinito. A gente define como mais infinito. Tá? Então, como eu estava falando, ó, observe que se φ de x for finito, então este valor representa o menor valor de tempo para o qual a trajetória do x encontra o conjunto impulsivo M. Bom, neste caso, este ponto aqui, ó, π aplicado em φ de x, em x, que é um ponto que pertence a M, ele é chamado de ponto impulsivo. É o ponto que vai sofrer a ação impulsiva, tá bom? Bom, como eu falei, como que a gente define essas trajetórias impulsivas? Então, eu vou fazer um apelo aqui para o desenho que eu acredito que seja mais fácil de entender. Então, suponho que eu tenho aqui algumas trajetórias no R2, tá? Uns desenho bem simples, representando aqui um sistema, um semigrupo. Aí, vamos supor que eu introduzo aqui um conjunto impulsivo, M, seria esta reta vertical aqui. Então, como seria a trajetória desse ponto X? A trajetória impulsiva dele. Tá? Então, ó, lembrando, a trajetória contínua seriam coisas desse tipo. Então, a gente continuaria aqui esta curva, né, no sentido aqui da direita, por exemplo. Mas vamos supor que a gente tem aqui este conjunto M de impulso e a função impulsiva I, vamos supor que ela age da seguinte maneira. Ela pega um ponto e leva ele para a esquerda, tá? Fazendo aqui, pensando que a gente está no R2, né? Então, é uma função que pega um ponto, mantém a coordenada Y e translada a coordenada X para trás. Então, geometricamente seria isso, ó. Esse é a órbita do X, chegou aqui em M, nesse ponto X1. Este ponto não vai pertencer à órbita impulsiva. Nós vamos pegar esse ponto X1, aplicar a função I. Então, a gente vai levar o I de X1, já que esse ponto X1 está em M, nós conseguimos aplicar a função I. Este X1+, então, seria a imagem do X1 pela I. Nós chegamos num novo ponto, e agora a órbita impulsiva do X continua a partir desse X1+. Continua agindo de que maneira? Através do semigrupo do contínuo. Esta órbita do X1 pode ser que ela encontre M ou não. Se ela encontrar M novamente aqui, por exemplo, num ponto X2, o que acontece? Aplicamos a função impulsiva I para levar nesse X2+. E a partir daqui, aplicamos o semigrupo, né? A órbita vai continuar até ou encontrar o M novamente, ou ficar contínua daí para frente. Então, percebam que a órbita impulsiva, ela pode ser de um certo ponto X, ela pode ser contínua, se ela não encontrar M nunca, ela pode ter finitos pontos de descontinuidade, caso ela encontre o M só finitas vezes, ou ela pode ter infinitos pontos de descontinuidade. Tá? Esse exemplo aqui nos sugere, né, que se essa M aqui for uma reta, que a gente teria infinitos pontos de descontinuidade. Bom, então assim que a gente define a trajetória impulsiva de um certo ponto X. Ok. Como eu disse para vocês, uma vez que a gente tem definido aqui o que é um sistema dinâmico impulso, a gente vai em busca de um resultado que nos dê
uma existência de atrator. Esse seria o objetivo. E para isso nós precisamos, né, introduzir algumas noções, e a primeira delas é o conceito do tubo, tá? A gente chama de lambda tubo. Então vamos introduzir essas algumas definições. A primeira delas, né, só uma questão de notação, vou denotar aqui F de DJ, D é um subconjunto de X e J é um subconjunto de R+, como sendo a imagem inversa da π de T dos pontos de D, onde T varia em J. Certo? Bom, vamos lá. Vamos definir aqui algumas coisas. Então, dado um semigrupo π, eu vou chamar qualquer conjunto fechado S que contém um ponto X, ele é dito uma seção através de X, tá? Uma seção através de X, se existir um lambda maior que zero e um conjunto fechado L da seguinte maneira, ó. Este F do L lambda, então a imagem inversa aqui do L voltando lambda, dá exatamente o S. F de L 0, 2 lambda, então agora eu voltei 2 lambda, este conjunto contém uma vizinhança de X. E além disso, eu tenho essa terceira propriedade aqui, é que se eu pegar a imagem inversa do L de dois valores distintos, isso aqui tem que ser vazio, tá? Quando esses dois caras são diferentes. Vou mostrar um desenho aqui na sequência que vai ajudar no entendimento desses conceitos. Então, nós vamos dizer aqui que que este conjunto aqui, ó, FL de 0 a 2 lambdas, ele é chamado de lambda tubo, ou simplesmente de tubo. E o conjunto L a gente chama de barra. Aqui está um desenho, como seria o nosso tubo, tá? Então, suponha que eu tenho um ponto X aqui. Então, o meu tubo é esse conjunto, ó, F de L 0, 2 lambda. Aqui, este seria essa parte cinzinha, um pouquinho cinzinha aqui, seria o meu L. O S, que é a imagem inversa desse L pelo semigrupo, quando eu volto um tempo lambda, aí eu chego nesse S, que é o outro cinzinha. E quando eu vario o lambda de 0, perdão, quando eu vario aqui o tempo de 0 a 2 lambda, eu tenho todo este conjunto, que seria o meu tubo, ó. Aqui eu tenho tamanho lambda, aqui eu tenho tamanho não, né? Tempo lambda e aqui 2 lambda. Tudo bem? Então esse é o meu tubo. Rodolfo, Oi. tem 20 minutos. Já deu 20 minutos? Eu Já consigo deu. roubar uns 5 minutinhos aí das perguntas, só para poder concluir, lá. tá? Eu vou passar aqui rapidamente. Então, a gente tem aqui duas condições, as condições de tubo forte, então eu vou passar por elas, são condições que a gente precisa assumir. E o que a gente ganha? Então, essas são as condições de tubo, eu posso mostrar para vocês depois. Então, vou só definir aqui o que é um atrator global para um sistema dinâmico com impulso. Ele é basicamente a mesma definição do caso contínuo, única diferença está que, para caso impulsivo, nós pedimos que ele seja pré-compacto. Tá? Eu tenho uma justificativa para isso, mas para não gastar muito tempo, eu só vou passar a mesma definição. Então, ele tem que ser, o fecho dele tem que ser compacto. Bom, aqui nós definimos o que é um conjunto, um sistema dinâmico possível ser fortemente limitado dissipativo, seria o análogo lá da dissipatividade no caso contínuo. E o teorema que nos dá a existência de atrator global para o caso impulsivo seria esse daqui. Tá? Um sistema dinâmico que ele for fortemente limitado dissipativo e possuir um conjunto absorvente K e satisfaz as condições de tubo, bom, ele vai possuir um atrator global. Então, a novidade aqui, o que a gente teve que pedir a mais, são essas condições de tubo, que elas basicamente, tá só resumindo, elas dizem que as órbitas do semigrupo têm que ter um bom comportamento perto de M. Então, se uma órbita está cruzando M, as órbitas que perto desse ponto têm que cruzar na mesma direção. Tá? Isso é o que essencialmente diz as condições de tubo. Aqui no final eu preparei um exemplo, só para mostrar que se eu tiver esse semigrupo aqui, ó, que é gerado por essa equação diferencial, tá? Bem simples, a solução é a exponencial a menos t aqui. As órbitas todas vão tender para o zero, e ele vai ser o meu atrator global. Tá? É bem simples de ver isso. E no caso, se a gente tiver um sistema dinâmico com esse comportamento, ó,
as órbitas estão indo para o M, que é uma circunferência, e estão sendo rebatidas para esta curva em azul. Tá? Essa seria a função, o M, o conjunto de impulso, e aqui a função impulsiva. Neste caso, o meu atrator global vai ser a união desses dois conjuntos. Tá? Os pontos que estão aqui dentro do círculo vão continuar indo para zero, mas os que estão aqui fora do círculo, eles vão acumular nesta reta aqui. Tá? Então, um exemplo aqui desse conceito de atração. Bom, eu vou encerrar por aqui, peço muito desculpas aí por ter acelerado esse final, eu não planejei muito bem no tempo de 20 minutos. Foi ótimo. Então, pedir para todo mundo ligar os microfones e parabenizar o Rodolfo pela palestra. Muito legal. Perguntas? Vamos fazer uma discussão. Sônia, pode falar. Ô, Rodolfo, você tem um problema específico em que você aplica esse sistema? Eu estudo mais a parte abstrata mesmo, tá? Então, por exemplo, existência de atrator seria um problema. A outra coisa que a gente costuma estudar por exemplo, continuidade dos atratores, tá? O que mais? Aqui eu só apresentei para vocês o caso dos autônomos, mas também tem como a gente generalizou nos últimos artigos, né? Tentou escrever uma coisa nessa linha para sistemas dinâmicos não autônomos, aí as coisas complicam um pouco mais, né? Aí a atração, a gente usa a atração pullback, e normalmente a gente pega equações diferenciais, alguns problemas, EDP mesmo, coloca um impulso nela, a gente introduz uma ação de impulso e tenta verificar se o sistema dinâmico gerado por ela vai nos dar um sistema dinâmico impulsivo nessas condições que a gente trabalha para aplicar os resultados. Então, a gente primeiro parte da construir a teoria abstrata no momento atual, né? E tenta aplicar dessa maneira que eu disse para você. Oi, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Sim? Acho que você podia falar um pouquinho mais daquelas condições, a gente já tem uns 4 minutos. Eu posso sim. Basicamente aquilo que eu falei, porque é bem técnico, né? A condição aqui, ó, a condição de tubo, cadê? Bom, é basicamente isso, tá? Aqui são coisas técnicas, ó, a condição de tubo forte que a gente chama, nós temos que, essa seção, vou explicar pelo desenho, ó. Esse cinzinho aqui um pouquinho mais claro por fora seria o meu M. Se o semigrupo satisfaz a condição de tubo, significa que quando eu preciso encontrar um tubo, que quando eu intercepto ele com o M, a seção está inteiramente contida em M. Tá? Esse é o que diz a condição de tubo. E a condição de tubo forte é a seguinte, é que a órbita impulsiva, né, lembrando que quando as órbitas chegam em M, elas saltam. Esse salto não pode cair dentro do próprio tubo, eu tenho que saltar para fora. Então, o tubo tem que ser pequeno o suficiente para ele não pegar os pontos que estão saltando. Certo? Bom, essas são as condições, tá? É uma coisa que a gente precisa, é coisa técnica, porque se eu tenho... se eu não consigo controlar o comportamento das órbitas perto do conjunto M, aí eu não consigo analisar essas propriedades, não consigo encontrar o atrator, por exemplo. Esse teorema que eu pulei também, ele diz sobre a continuidade dessa função φ. Ele é muito importante para se obter os resultados. Então, com essas condições de tubo, nós conseguimos garantir o seguinte, que fora de M, ó, a gente consegue garantir que a φ, que é a função de tempo de impacto, ela é semicontínua superiormente em todo x, mas fora de M, ela é contínua. Isso é uma coisa que é natural de se esperar. Se eu tiver dois pontos muito próximos, é natural que se um deles está chegando num certo tempo em M, o outro chegue num tempo próximo. Tá? Não que eles não podem
se a gente não tiver essa continuidade, a gente perde todo o controle da dinâmica impulsiva e não consegue achar o atrator. Então, são coisas que é natural de se ter e elas vêm dessas condições mais técnicas. E sobre a definição de atrator ali, que é o próximo. A definição do atrator é importante. De início, o pessoal dessa teoria definiu o atrator de uma maneira, vamos definir ele como compacto, invariante e atrai, assim como no caso contínuo. Uma coisa que é natural de se pedir nesse caso é que o atrator não intercepte o conjunto de impulso. Então, já partiu daí, ó, o atrator não vai pegar o conjunto de impulso, só que se ele for compacto e ele não intercepta o conjunto de impulso, compacto disjunto de fechado possui uma distância positiva. Se um é compacto e o outro é fechado, eles não se interceptam, eles têm uma distância positiva. O que significa? Que as órbitas, como o atrator tem que ser invariante, significa que uma hora as órbitas vão parar de ter descontinuidade. Elas vão chegar tão próximo do atrator que elas não vão mais voltar no conjunto de impulso. Ou seja, se o atrator for compacto, nós temos apenas uma quantidade finita de descontinuidades. Então, esse exemplo aqui que eu apresentei no final não teria atrator global, porque ele possui infinitos pontos de descontinuidade, e aí eu não conseguiria um compacto com as propriedades de atração e invariância. Então, alguma coisa tinha que ser enfraquecida, ou a compacidade, ou a atração, ou a invariância. Aí se percebeu que era mais natural enfraquecer a compacidade pedindo que o fecho seja compacto. Aí a gente engloba uma classe muito maior de sistemas dinâmicos. Tá ótimo. Obrigado pela explicação aí. Eu que agradeço. Eu queria, então, pedir de novo para a gente agradecer o Rodolfo pela palestra, pela discussão final, foi muito boa. Bem, vamos partir para a próxima palestra, então. Já vi ele aqui. O palestrante hoje, na terceiro palestrante de hoje, né, vai ser o Wilker Thiago Rezende Fernandes. Tá? Vai falar sobre o problema do centro-foco e a existência simultânea de centros em sistemas simétricos. Wilker, então, você tem 20 minutos e mais uns 10 minutos aí para a discussão posterior. Tá? Por favor, pode começar. Obrigado aí pela apresentação, Bernardo. Eu ia comentar, né, que a sua filhinha está engrandecendo aqui a nossa sessão de hoje, uma fofura ela. Já estou compartilhando, né? Tá aparecendo. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar os organizadores e idealizadores do evento. Quando eu tive a notícia, né, que a primeira reunião mineira de matemática correu, eu fiquei muito feliz, eu achei a ideia fantástica. Espero que essa ideia continue aí pelos próximos anos, que a gente tenha edições presenciais. Ontem já foi muito animado, né, nossa confraternização, imagino quando a gente voltar a ter encontro presencial, como não será. Então, parabéns, eu achei muito, muito importante mesmo, e muito interessante essa ideia. O que eu vim falar aqui hoje, que é mais sobre o problema do centro-foco, né, e centros simétricos, eu vou usar uma frase que o professor Luciano Melo usou ontem. Eu quero deixar que as coisas... vou ser menos técnico possível, beirando a irresponsabilidade, como diria o professor Luiz Fernando. Quero dar aqui mais ideias, contar algumas coisas... deixa eu ver se meu microfone está longe. Melhorou? Vou falar um pouquinho mais alto, talvez o meu microfone que está aqui do lado. Então, eu vou contar mais ideias, falar um pouco de conceitos históricos aí, né? E não vou ser muito técnico, vou tentar falar mais sobre a história, sobre como a gente encaixa o problema, né? Me desculpem aí se for muito básico a palestra. Não posso deixar, já que eu vou falar aqui sobre EDO, não posso deixar de comentar sobre esses gigantes da matemática e da ciência, né? Que foram Lyapunov e Poincaré. Contando um pouquinho aí, pensando um pouquinho na história que a gente tem sobre a teoria qualitativa de equações diferenciais ordinárias, né, ou estudo qualitativo de soluções de equações diferenciais ordinárias, a gente volta aí uns 400 anos lá para a época do Newton e do Leibniz, por volta aí do século XVII, né, 1650, segunda metade do século XVII, onde a gente começa a ter o desenvolvimento do cálculo, né? A gente tem aí Newton, Leibniz, aparece aí a família Bernoulli, com seus diversos resultados e contribuições.
Atravessamos aí um pouco do século XVIII com Euler, Lagrange, fomos chegando aí no final do século XVIII, começo do século XIX com Laplace e vários outros aqui que eu não mencionei, né? E todos esses cientistas, eles tiveram em comum o objetivo de resolver explicitamente ou encontrar explicitamente as soluções de uma equação diferencial. Então, a maioria dos resultados que a gente vê nos cursos de graduação hoje em dia se devem a esses nomes e foram resolvidos aí há cerca de 400 anos, né? Nos últimos... foi um período de 200 anos, mais ou menos, né? Entre 1600 e pouquinho até 1800 e um pouquinho, né? E tem aí cerca de 400 anos que começou a ser desenvolvido. Só que chegou um ponto lá na segunda metade do século XIX, por volta de 1850, vou falar mais ou menos assim, que ficou muito difícil achar a solução de fato de equação diferencial, né? E aí surgiram as ideias que, vou dizer que revolucionaram, né? Porque tiveram um significativa contribuição para a matemática, foram as ideias do Lyapunov e do Poincaré, que eles falaram, não, então beleza, não vamos mais tentar achar de fato a solução da EDO, vamos tentar entender o comportamento das soluções dela apenas sem achar de fato qual é a solução. Essas ideias, o que eles propuseram naquela época, deram origem a linhas de pesquisas que foram muito impulsionadas durante todo o século passado, né, século XX, e até hoje tem trabalho a ser feito, tem muita coisa a ser feita. Um dos trabalhos, inclusive, está lá entre os famosos problemas de Hilbert, né, que é o 16º problema, que diz sobre a caracterização de ciclos limites. Não vou falar sobre isso aqui, mas isso também é muito importante, surgiu nessa época. E o que eu quero aqui é mais dar algumas ideias sobre o que nós já sabemos sobre isso, né? Vou relembrar alguns resultados e definições bem básicas. Alguém que já fez o curso de EDO, aí, os primeiros cursos de EDO, com certeza já ouviram falar sobre essas coisas aqui. Eu vou tratar mais sobre um sistema polinomial de equações diferenciais, né, em R2. Então, x ponto é um polinômio em xy, então aqui é autônomo também. Um polinômio em xy, y ponto é igual a outro polinômio em xy. Alguns nomes, algumas definições que a gente dá, né? É um ponto x0, y0, que é zero do P e do Q, que é um zero simultâneo dos dois, a gente chama de ponto singular. E caso não seja ponto singular, a gente chama de ponto regular. As soluções da EDO a gente chama de órbita, ou também de trajetória, depende de onde a gente pega. E quando a gente pensa em escrever a representação geométrica, o comportamento qualitativo de todas as órbitas do sistema, a gente está falando em encontrar o retrato de fase global, né? Para montar esse retrato de fase global, a gente precisa de várias coisas. Algumas delas qual é o comportamento das soluções próximas de pontos singulares? Qual é o comportamento das soluções próximas de pontos regulares? Existem ciclos limites? Não existem? E várias outras situações que a gente tem que poder prever, né? Além de todo o estudo do infinito, que também leva a uma outra parte desenvolvida pelo Poincaré, né? Que é a compactificação de Poincaré. Mas não vou falar mais disso aqui, não. Vou me concentrar hoje para falar sobre os pontos singulares. Alguns resultados que a gente já sabe que são conhecidos é o seguinte, o comportamento das órbitas próximas de pontos regulares, isso é bem entendido, é o que nós conhecemos pelo teorema do fluxo tubular. As órbitas só vão passar ali pelos pontos regulares. Já pelos pontos singulares, o buraco aí é mais embaixo, né? Depende de como a gente está olhando esse ponto, depende de qual é o sistema, então tem várias coisas. Então, para começar a entender esse comportamento dos pontos singulares, os primeiros resultados vieram com sistemas mais simples, né? Que são os sistemas lineares, que é quando P e Q são polinômios de grau 1, que gera um polinômio dessa forma. Eu não escrevi o termo constante aqui, mas é um polinômio dessa forma aqui, que em forma matricial a gente pode escrever dessa maneira o sistema. Toda a caracterização aí dos sistemas lineares, do comportamento próximo a pontos singulares para o caso linear, né? Ele pode ser feito analisando a matriz A1, A2, B1, B2 e seus autovalores. Por exemplo, aí, só deixei aqui rapidinho para a gente relembrar, existem 4 comportamentos possíveis, né? Então, que é a singularidade que é do tipo nó, do tipo cela, do tipo foco e do tipo centro. Aqui eu coloquei cada uma delas. Vou dar um destaque aqui para essas duas últimas, que é o foco e o centro. Ambos os casos ocorrem quando os autovalores daquela matriz que eu disse antes, são complexos,
O centro quando é imaginário puro e o foco quando tem parte real não nula. Então, ambos vêm de autovalores complexos, mas aqui o centro ocorre quando a gente tem imaginário puro. Nós vamos ver aí que quando eu estou para o caso não linear, não é bem assim que acontece. Bom, para o caso não linear, né, ou seja, o P e o Q são polinômios de grau maior que 1, então 2, 3, 4, 5, e vai por aí afora. O comportamento das soluções, né, das óptas da EDO, eles são caracterizados de acordo com essa matriz J, matriz jacobiana, ou também a gente chama de parte linear do sistema, e seus autovalores. Vou destacar aqui vários resultados e várias caracterizações que já tem. Não vou dar muito foco em todos, né, mas só comentando. A gente tem resultados aí sobre singularidades que são nipotentes, que veio lá pelo André em 58, singularidades hiperbólicas. Esse aqui é um teorema muito conhecido que a gente estuda em equações diferenciais, né, que é o teorema de Hartmann-Grobman, que dá a classificação dos pontos fixos ou dos pontos singulares hiperbólicos. Temos a caracterização dos semi-hiperbólicos também, que a referência que a gente acha mais fácil, foi a primeira que eu encontrei, é a de um livro do Andronov e outros, né, lá de 73. Existem também as singularidades linearmente nulas. Nesse caso, o único jeito que tem é usar a blow-up para encontrar o comportamento das soluções, e cada caso é um caso, isso tem que ser estudado com calma. Na verdade, essa ferramenta aqui, o blow-up, ele também é utilizado aqui na parte das nilpotentes, aqui na parte das semi-hiperbólicas, para poder fazer caracterização, né? E o que eu estou realmente interessado, que eu vou falar hoje, é quando os autovalores daquela matriz lá, da parte linear, são imaginários puros. Bom, no caso do sistema completamente linear, ser imaginário puro é de cara centro. Porém, se eu estou com não linear, se deu autovalor imaginário puro, pode ser centro ou pode ser foco. E aqui entra o problema que eu vou falar mais especificamente nessa palestra, que é o problema do centro-foco, né? Que é distinguir um ponto singular de uma equação diferencial não linear entre um centro e um foco. Eu coloquei algumas figuras aqui só para vocês terem conhecimento. Essa aqui é a caracterização dos pontos nilpotentes, e essa aqui são as dos semi-hiperbólicos. Nos nilpotentes aparece caso de centro também, mas esses aqui são centros nilpotentes, então tem toda uma literatura que trabalha com centros nilpotentes. Eu estou falando aqui só sobre os centros lineares, né? Então não estou entrando neste caso. Essas figuras eu peguei lá do livro do Mortier, do Libre e do Artes, é uma bibliografia básica, realmente, para quem quer estudar teoria qualitativa, eu indico fortemente. Eles são os grandes pesquisadores que nós temos hoje sobre teoria qualitativa, né? Indo mais a fundo aqui sobre o problema do centro-foco, né? Que é diferenciar um ponto singular entre um centro e um foco. Eu trouxe um exemplo bem simples aqui para a gente entender como que essa diferença acontece. Então, se eu tenho o centro linear, que é o x ponto igual a menos y, y ponto igual a x, eu sei que as óptas ali são todas periódicas, tudo tranquilinho. Aí a pergunta vem, tá, se eu pego os sistemas que são não lineares, ou seja, se eu tenho termos de ordem maior do que 1 aqui, termos de ordem 2, 3, 4, 5, o que vai acontecer, né? Então, se eu adiciono, por exemplo, x², isso continua sendo centro, que é um termo quadrático aqui, né, de grau 2. Porém, se eu adiciono x² mais xy, isso já passou a ser um foco, também conhecido como foco fraco na literatura, né? Então, o problema é o seguinte, como que a gente caracteriza, ou como que eu sei, quem que eu posso adicionar aqui de não linear, de tal forma que continue sendo centro? Essa é mais ou menos a pergunta, né? Que, em outras palavras, é encontrar condições nos coeficientes da EDO, do sistema que define a EDO, de tal forma que a gente consiga ainda a existência de um centro. Alguns resultados na literatura que a gente encontra sobre esse problema, eu vou destacar apenas alguns aqui, não vou falar sobre muitos não, mas os resultados começaram com sistemas quadráticos, né? A gente foi aumentando o grau gradativamente, então começaram com os quadráticos, passaram pelos cúbicos, aí vieram os cúbicos lineares, vieram os cúbicos homogêneos, né? Observem que a gente não tem uma caracterização completa para todos os cúbicos, que seriam grau 2 mais grau 3, não tem. É bem complicado fazer isso, a gente não tem ferramentas, não tem ferramenta computacional suficiente para isso. Vieram para os clássicos homogêneos, quínticos homogêneos, e tem resultados saindo até hoje, né? As abordagens geralmente usadas para estudar esse problema,
a primeira utilizada na literatura é a aplicação de primeiro retorno de Poincaré, que a gente usa coordenadas polares. Não é essa que eu geralmente uso. Eu uso mais a teoria de Poincaré-Lyapunov, que associa a existência de um centro com a integrabilidade do sistema. Ou seja, o sistema vai possuir um centro, a singularidade vai ser um centro, se o sistema admite uma integral primeira. Basicamente, essa aí é a ferramenta principal que a gente usa aqui nessa investigação. Usando qualquer uma dessas duas abordagens, resolver esse problema do centro, ou caracterizar a existência de centro, significa, na verdade, encontrar os zeros simultâneos de alguns polinômios, que a gente chama de quantidades focais, ou os números de Lyapunov. Esses polinômios aqui, as variáveis desses polinômios são os coeficientes do sistema. Então, quanto maior é o sistema, né, quanto mais termos não lineares eu tenho, mais variáveis esses polinômios terão, e achar seus zeros passa a ser uma tarefa muito mais difícil, né? Então, quanto menos coeficientes nós temos no sistema, mais simples é tentar resolver o problema do foco centro nesse sentido. Hoje em dia, nós tratamos esse problema usando ferramentas aí de álgebra computacional, né? Por exemplo, o Maple, a matemática e o singular. A gente, de novo, né, achar esses zeros. A gente vai lá para a geometria algébrica, estuda as variedades afins, as variedades de ideais gerados por esses polinômios. Então, tem toda uma ferramenta, as bases de Grobner, né? Toda uma ferramenta por trás do que a gente faz aqui. Eu costumo dizer que o que a gente faz aqui eu estou jogando embaixo do tapete, né? Não estou falando sobre essa parte aqui, mas é a parte computacional, que é muito interessante e tem muita coisa sobre. Afunilando um pouco mais aqui nessa história, né? Depois de um tempo, começaram a estudar a existência de centro simultâneo. Bom, então, a gente tinha estudar a existência de centro, e depois começou a aparecer na literatura os estudos de quando que a gente consegue estudar, ou consegue identificar a existência de dois centros simultâneos no sistema, que é o que nós chamamos aqui de bicentro. A literatura tem vários resultados sobre isso. O primeiro que a gente identifica ali é de 78, que também veio crescendo gradativamente com o grau do sistema, né? Vieram sistemas quadráticos, depois de um tempo vieram sistemas cúbicos. Eu quero dar um destaque aqui para esse primeiro aqui em azul, que é de 2011, um trabalho de dois chineses, o Liu e o Li. Eles estudaram sistemas cúbicos com simetria. Bom, isso faz todo sentido. Se eu quero estudar a existência de centros simultâneos, se o sistema já possui simetria, já é uma grande vantagem para mim, né? Então, eles colocaram uma simetria no sistema e caracterizaram aí família de sistemas de grau 3, né, cúbicos tendo bicentros. Esse artigo deles motivou um dos meus estudos durante o doutorado, que acabou originando esse artigo que está aqui, que eu fiz com meus dois orientantes de doutorado, Romanovski e a Regilene. Esse artigo é de 2017, nós basicamente tentamos fazer o que eles fizeram, só que aumentando o grau do sistema, né? Então, a gente colocou um sistema de grau 5 lá para tentar fazer. Depois desses trabalhos, vários outros eram aparecendo, pesquisadores de renome aí, trabalhando também nesse problema do bicentro, né? O Dina, o Libra, a Cláudia Valls trabalharam com essa história da existência do bicentro. E mais agora, no último ano, um outro artigo aí no trabalho que eu fiz com a Masha do Carit e também a Regilene, né? A gente falou assim, não, então vamos pegar um sistema cúbico e vamos colocar diferentes simetrias, diferentes reflexões e ver o que acontece, ver o que a gente obtém. E é sobre esse trabalho que eu quero falar mais aqui na frente, ó. Então, nosso objetivo foi pegar um sistema de EDO de grau 3, consideramos simetrias com relação a uma reta em relação a um ponto, as reflexões podendo ser reversíveis ou equivariantes, reversíveis troca o sinal da órbita, né? E o equivariante mantém o sinal da órbita, e considerando ponto singular lá do tipo centrofoco, né? Outro valor imaginário puro. Para vocês terem uma ideia, um sistema que satisfaz essas condições aqui, um polinômio de grau 3, ele escrito na sua forma completa é algo dessa forma. Tem 10 parâmetros para x, 10 coeficientes aqui para x pontos, né? X pontos que são os A's, e 10 para o y ponto, que são os B's. 10 porque está começando do zero, viu, gente? Não é, só aqui está 9 no final, mas começa do zero. Então, são 20 parâmetros ao todo. Caracterizar uma família com todos esses parâmetros é praticamente impossível. Então, a primeira coisa que a gente faz, que é o que eu estou chamando de primeiro passo, é encontrar uma forma normal, encontrar uma forma melhor de escrever esse sistema, uma forma mais resumida.
Depois a gente tenta caracterizar as famílias com bicentros, e depois ainda a gente faz um outro trabalho, que é estudar os bicentros isócronos. Eu não vou falar sobre essa história dos isócronos aqui, isso vai ser assunto da próxima palestra, que é a palestra da Vivi. Então, só estou falando que dá para fazer, a gente fez isso, mas eu não vou comentar aqui. Os resultados que a gente obteve foi o seguinte, ó. Se a gente pega a simetria equivariante com respeito a uma reta, a gente cai aquele sistema de 20 parâmetros para um sistema com 4. Então, uma família de 20 parâmetros, a gente conseguiu decair ela para uma família com 4 parâmetros, que é muito mais acessível, é mais fácil fazer o estudo. Quando a gente está com simetria com respeito a um ponto, que nós chamamos de Z2 equivariante, cai para um sistema a 6 parâmetros. Esse sistema aqui foi o caso que originou todo o meu começo de estudo, que é o artigo de 2011 dos chineses. Então, o dos chineses acabou se tornando um caso do nosso estudo. Aqui são as outras famílias, né? Reversível com relação a uma reta, reversível com relação a um ponto. Esse de baixo é o Z2 reversível. É interessante notar que no Z2 reversível só aparece termos de grau 2, né? As não linearidades são de grau 2, apesar que eu comecei com grau 3. Isso faz sentido pelo tipo de simetria. Quando a gente pede simetria reversível, é comum que isso apareça só termos de ordem par, né? Estou terminando aqui já estou estourando o tempo. Aqui são os resultados, então a gente queria caracterizar as famílias que têm bicentro. Então, para cada um daqueles 4 sistemas das formas normais, a gente estudou a caracterização dos bicentros, né? Então, para o primeiro sistema, a gente teve 3 famílias tendo bicentros. Aqui, para o segundo caso, que foi o que os chineses já fizeram, existem 11 famílias, está no artigo deles lá de 2011. Para o sistema 3, a gente encontrou 2 famílias, e para o quarto sistema, a gente encontrou 4 famílias. Eu plotei alguns campos de vetores desses sistemas lá no Matemática. Isso aqui é só critério de curiosidade, viu, gente? Eu não fiz nenhum estudo formal sobre o retrato de fase global desses sistemas, ou sobre todos os possíveis retratos de fase globais, mas eu coloquei esses exemplos aqui. Pode servir por algum motivo para alguém, né? Em uma apresentação que eu fiz um tempo atrás, eu plotei alguns desses retratos de fase, e uma pessoa que estava assistindo falou que um dos retratos de fase que eu plotei lá servia de exemplo para algum estudo que ele estava fazendo. Então, vai que isso ajude alguém em alguma coisa, né? Para o primeiro sistema lá, que é o equivariante com relação a uma reta, nós temos casos aí, aqui nós vemos os 2 centros, né? O bicentro, que a princípio eu estava querendo caracterizar, a gente vê ponto de célula aqui acontecendo. Vemos também a existência de mais centros, então esse sistema aqui é um sistema que tem 4 centros. Aqui é um sistema que dá para ver a simetria acontecendo nesse sistema, né? A simetria com relação ao eixo Y, tudo que acontece de cá vem para o lado de cá, assim como nos outros. Cada sistema que gera esses campos de vetores estão escritos aqui embaixo. O mesmo vem aqui para o caso 2. É interessante que no caso 2 nós temos famílias com 2 centros, com 3 centros, aqui aparece um terceiro na origem, com 4 centros, aqui aparecem mais 2, né? E até com 5 centros, foi o máximo que eu consegui encontrar aqui para esses sistemas, né? Sistemas de grau 3 com 3 centros. Aqui são outros casos que a gente tem, já estou acabando, hein, Bernardo? Só falta mais esse desenho aqui. Então, aqui são os sistemas do tipo 3, né? Sistemas do tipo 4, então todas as formas dele estão aqui. E é isso. Então, passei aqui só para finalizar. Quem quiser ver esse desenho com mais cuidado, eu posso voltar. Deixei algumas referências aqui, caso alguém queira pegar ou saber. As bíblias básicas que a gente tem aqui são esses livros do Mortier, do Romanovski, sobre todo o assunto que eu falei, e alguns artigos aí interessantes. Obrigado, gente. É isso. Valeu, Sara. Nossa, há quanto tempo não vejo a Sara? Ouviu que? Posso fazer uma pergunta? Por favor, professora. É Sônia que está falando. Como que você garante que é centro mesmo? O que eu tenho usado é usar esse teorema aqui do Poincaré por 9. Tem centro quando tem integral... Você acha uma integral primeira quadrática, né? Ali Isso. perto da...
É que a verdade, assim, como Na vizinhança, né? Tá certo. não foi nada formal, né? É que a verdade é que a gente joga o ponto singular para a origem e procura a integral primeira, né? Essa que é a verdade. Geralmente, para achar essa integral primeira, a gente usa o método de Darboux lá, né? Os fatores de Darboux que constrói. É duro. É bastante. Foi o trabalho que eu estudei grande parte aí durante o doutorado, né? O maior trabalho eu joguei embaixo do tapete, que é a parte computacional ali, de calcular as quantidades focais, né? Achar os zeros. Então, isso aí requer um trabalho computacional bem grande, e até agora é o entrave dessa parte, né? Achar as caracterizações é o que tem travado a gente. Mas você está com sorte que é polinomial, né? Porque... Nos casos não polinomiais, na verdade, quando é não polinomial, a gente nem trata, né? Ou a gente pensa que, não, então vamos pegar a expansão em polinômios e a fórmula de Taylor, por exemplo, e vamos tratar o polinomial. O que... Pois mas aí seu centro pode virar qualquer coisa, né? Aí fica mais difícil. Esse é o problema mesmo. Tá bom, obrigado. Né? Sem o polinomial fica complicado. E até no polinomial tem muita coisa que não foi feita ainda. Então, sim, não tá certo. São mais de 100 anos de pesquisa, né, Sônia? E uma frase interessante que o Romanovski, que foi meu orientador de doutorado, falava, é que a gente tenta estudar os casos particulares ou os casos simples para tentar entender no todo. Isso. Então, achar a resposta completa está difícil. Então, o que a gente faz é tentar melhorar a vida, né? Para ter uma noção do que acontece no todo, né? Claro. Obrigada. Agradeço. O Bernardo, não está saindo o som do seu microfone. Não está saindo, talvez atualize a sua página, mas tem o Gustavo Marra está querendo fazer uma pergunta. Isso. Oi, Wilker, tudo bom? Oi, tudo bem. Deixa eu te perguntar, tem um slide aí com umas formas normais. Elas foram obtidas no seu trabalho ou você usou elas de algum outro lugar? E nesse caso, como é que foi? Foram obtidas no meu trabalho. Nesse aqui, ó. Não sei caso você queira dar uma olhada, tá aqui, ó, nesse aqui. Mas a ideia foi bem simples, né? O que a gente faz lá é pegar... Cadê? O que a gente faz é pegar o sistema cúbico, né, completo, considera a simetria, pega uma reta qualquer e um ponto singular qualquer, acha a transformação que leva essa reta qualquer para o eixo Y, que leva esse ponto para um zero, é uma transformação linear, é uma transformação não linear, né? Uma transformação um pouco grande, mas a forma dessa transformação está escrita lá no trabalho, e ela reduz um sistema desse tipo aqui para um sistema dessa forma, né? A ideia é simples, o problema é realmente fazê-la, né? Entendi, é uma coisa mais computacional, então. E não é, porque rotacionar, né? Que é pegar uma reta qualquer e rotacionar. Sim. E transladar pontos, são transformações fáceis, é só compô-las, né? Ah, tá. Entendi. Obrigado. Eu teria uma pergunta, se você ainda tem tempo. Temos um minuto aí, né, Bernardo? Um pouquinho, só. É uma pergunta geral. Você, quando você está estudando essa persistência desses centros, você não aparece em nenhum lado alguma relação de ressonância entre os coeficientes? Você não... Os termos, não sei se o ressonante que você quer dizer são os mesmos que a gente geralmente estuda, né? Esse estudo das formas normais dos termos ressonantes é uma parte que a gente não trata exatamente aqui. Mas só sobra realmente os termos ressonantes, que são os importantes, né? Os não ressonantes, eles meio que saem. Eles não influenciam no sistema. Tá. Ok. Mas essa teoria de encontrar os termos ressonantes, a gente, especificamente na conta, eu não faço. Tá. Tudo bem. Ok. Obrigado. Vamos agradecer mais uma vez o Wilker. Obrigado. Obrigado aí, gente. Agradeço muito a oportunidade e, mais uma vez, parabéns aí à comissão organizadora pelo evento. O Wilker é professor da Universidade Federal de São João del Rei, né, que foi também uma informação importante para falar no início, e também é
da Universidade Federal de São João, a nossa próxima palestrante, que é a Viviane Pardini. Já estou vendo ela com a câmera aberta. Ela vai falar sobre a existência de bicentros isócronos em sistemas simétricos de grau 4. Tá bom. Então, só para lembrar, são 20 minutos, né? Começando agora, e depois mais 10 minutos de perguntas. Então, tá joia. Primeiramente, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite, né? Vários colegas aí, amigos, conhecidos, né? É um momento da gente se encontrar, principalmente nessa época tão difícil aí de pandemia, né? Então, gostaria de agradecer o Alexandre Miranda, que foi meu colega de graduação, né, há muitos anos atrás, né, a gente entrou no milênio passado lá na UFMG, né, então é uma alegria muito grande rever os colegas aí. Então, a proposta dessa palestra, né, é trazer um trabalho que foi desenvolvido em conjunto com o Wilker e com a Patrícia, meus colegas do DEMAT aqui na UFSJ, né? O Wilker trouxe essas ideias que ele apresentou anteriormente aí na palestra dele, né? E a gente continuou aí a trabalhar com ele essas ideias e pesquisar outros casos e ver o que a gente ia conseguir aí na nossa investigação, né? Então, essa apresentação, a proposta é dar continuidade aí do que o Wilker falou na palestra dele, né? Então, esse trabalho, ele já foi finalizado e já foi aceito recentemente aí numa revista, a gente está esperando aparecer aí na revista. Então, o que esse trabalho investiga, né? Investiga a existência simultâneas de centros isócronos para uma família de polinômios quárticos para diferentes tipos de simetria, né? O trabalho do Wilker aí eram polinômios cúbicos, né? E ele falou da parte de bicentros, né? De existências simultâneas de centros. Aqui, a gente, né, abordou polinômios já de grau 4 e a gente focou nos bicentros isócronos, né? Então, a introdução, o Wilker praticamente fez aí, então vou me concentrar mais no problema da isocronicidade. Então, relembrando, a gente trabalha com sistemas polinomiais, né? O problema de centro e foco, o Wilker já abordou na apresentação dele, né? A caracterização que a gente costuma usar, que ele vem usando, usando o teorema de Poincaré-Lyapunov, né? Então, para a gente se situar, passei rapidamente, a introdução ele já fez, né? E vou direto ao problema da isocronicidade, né? Então, qual que é a definição, né, de um centro ser isócrono? Se todas as órbitas periódicas na vizinhança de um centro possuem o mesmo período, esse centro é dito isócrono, né? O problema de se determinar quando um centro é isócrono é chamado de problema da isocronicidade, né? E o teorema, a ferramenta que a gente usa para fazer esse estudo, é esse teorema, né, que fala o seguinte: a origem do sistema que a gente está estudando, polinomial, no caso a gente estudou de grau 4, né, é um centro isócrono se somente se existe uma mudança de coordenadas que lineariza o sistema original, né? Então, a gente usa como ferramenta a volta desse teorema, né? A gente garante a linearização, né, em certas condições, então a gente vai cair em situações de centro isócronos, né? Aí, novamente, é aquela história que o Wilker comentou aí na apresentação dele, né? O teorema que caracteriza a existência de um centro isócrono, né, reduz o problema para achar zeros simultâneos de polinômios, de vários polinômios, que nesse caso aqui a gente chama de quantidades de linearizabilidade,
né, e que são polinômios de grau relativamente altos em várias variáveis, né, então a gente cai aí no trabalho computacional, né, então, assim como o problema de centro, né, este método envolve cálculos extremamente difíceis e a gente usa aí, a gente usou bastante matemática, o Singular, para poder fazer essas continhas, né. Então, né, olhando aí os trabalhos que já aparecem aí no decorrer do tempo, envolvendo essa ideia de isocronicidade, né, a gente pode pensar aí no primeiro trabalho que a gente pode falar assim, né, o relógio de pêndulo, lá no século XVII, né, e depois, muito tempo depois, né, o estudo de sistemas quádricos, sistemas cúbicos homogêneos, família de sistemas quárticos, né, a gente tem várias referências aí, sistemas quínticos, homogêneos complexos, família de sistemas quárticos complexos, e assim vai. Agora, pensando aí, né, nos trabalhos envolvendo agora já bicentros isócronos, né, a gente tem essa lista aí de trabalhos, né, os trabalhos aqui do Wilker, né, que ele comentou, esse de 2020, é o trabalho que motivou o trabalho que a gente desenvolveu, nós três, né, o grupinho de 3 aqui no DEMAT, né, mas a gente tem uma sequência aqui, olha, e se a gente for observar, são trabalhos que trabalham com sistemas, a maioria de grau ímpar, né, então, tá vendo aqui, ó, grau 7, grau 5, né, grau 5, grau 3, e assim vai, né, há poucos dias atrás, a gente descobriu um trabalho aí de grau 4, né, que é um trabalho que estuda uma família específica e usa outras técnicas aí. Então, com uma novidade aí, a gente descobriu esse trabalho recentemente, né. Então, motivados pelo trabalho do Wilker, né, que ele apresentou aí, né, a gente começou a investigar bicentros isócronos para sistemas de grau 4, né, onde aqui, olha, eu tenho esses polinômios homogêneos, aqui polinômio homogêneo de grau 0, 1, 2, 3, 4, né, a gente começou a investigar. E também a gente pensou nesses sistemas com as mesmas simetrias, né, do trabalho de 2020, né, simetrias equivariantes em reta e ponto, né, então a gente tem essas 4 simetrias aqui, que também a gente pensou nos sistemas tendo essas simetrias aí, tá, então nas mesmas condições desse trabalho anterior, né. Então, olha, iniciamos a nossa investigação utilizando o sistema cheio, né, ou seja, né, aqui, olha, eu coloquei entre parênteses, né, os polinômios homogêneos, grau 1, 2, 3, 4, então a gente foi ousado e a gente começou a pensar aqui no polinômio cheio, só que tem muitos parâmetros aqui, a gente tem muitos coeficientes aqui, então é claro que no primeiro momento a gente foi muito difícil e tal, e encontramos dificuldades computacionais, né? Aí a gente foi fazendo outros testes. Então, um outro teste que a gente fez foi tirar a parte aqui de grau 3, né? Então, a gente ficou ainda aqui, ó, o grau 1, 2 e 4, só que também a gente encontrou dificuldades computacionais, a gente não conseguiu evoluir aí na nossa experiência, na nossa investigação, né? Então, aí a gente, né, nessa busca, a gente optou a restringir, né, a investigação, agora tirando o grau 2 e voltando com o grau 3, né? Então, a gente fica com esse sistema aqui, né, e a gente vai investigar os parâmetros, os coeficientes, os A's e os Bzinhos aqui, para ver se a nossa ideia é caracterizar
os sistemas que têm essa característica, né, bicentro e isócrono. Então, a nossa busca é ver quais são as condições em cima desses coeficientes, né, para a gente alcançar o nosso objetivo aí. Né? Então, os resultados. Né? O primeiro passo, a gente também fez, a gente passou o sistema 4, né, esse sistema aqui, né, para formas normais, já também incluindo aí os 4 tipos de simetrias, né? Então, é importante passar para formas normais, porque ao passar, a gente já diminui bastante parâmetros, né? Então, o problema já vai ficando menos complicado, né? Então, a gente fez isso, né? E isso resultou no primeiro teorema aí do nosso trabalho, né? Chegar nas formas normais, pensando nessas 4 simetrias, né? Então, para cada simetria, a gente identificou a forma normal aí do sistema. Né? E o segundo passo foi caracterizar as famílias, né, dos respectivos sistemas, possuindo, né, bicentros isócronos, né? E isso a gente traz no teorema 2 aí do nosso trabalho, né? Então, o teorema 1, que traz as formas normais aí, o sistema que a gente está estudando, né, a gente chega nesses sistemas aqui, que são bem mais simpáticos, né, do que lá o cheio. Então, a gente já fica com uma coisinha muito mais simpática, né? Então, o caso 1, sistemas equivariantes com respeito a uma reta. Sistema 2, equivariante com respeito a um ponto. Né, caso 3, reversível com respeito a uma reta. Caso 4, reversível com respeito a um ponto. Aí a gente pode observar que o caso 2, a gente já cai um grau, né? Já fica grau 3. Os outros permaneceram aí em grau 4. Né? Então, o segundo caso cai no caso cúbico. Ok? Então, beleza. Aí, o segundo teorema, né? A gente caracteriza cada caso, né? Então, para cada uma das 4 formas normais, escrita no teorema 1, obtemos as seguintes condições para a existência de um bicentro isócrono, né? Então, para aquele primeiro sistema, esse sistema, o sistema 5, a gente caracteriza os coeficientes, né? O A8, o A13, B2, B9, B12, B14, né? Então, a gente vai ver que para aquele sistema existem 3 condições, ok? E, assim, são valores fixos, bem definidos, né? Não são parâmetros aí, né? A gente consegue realmente definir, né? O A8 é 0, na primeira condição, né? O A13 é 12, né? E a gente tem 3 condições que caem naquela simetria, né? Na simetria aí, equivariante de uma reta, né? O sistema 6, que cai no caso cúbico, ele foi caracterizado lá no trabalho de 2017, né? E para ser isócrono, lá, na verdade, cai no caso de bicentro, né? Aí são 11 condições. Para isócrono, são 2, né? Dos bicentros, das condições para bicentro são 11, mas bicentro isócrono são 2 condições. Né? Para o caso 3, né, de reversível em reta, numa reta, a gente encontrou 2 condições, e para o caso 4, 7 condições. A gente pode observar que todos os casos, a gente encontra bonitinho o que é cada parâmetro, um númerozinho, uma constante fixa, né? Então, ficou bem legal o que a gente encontrou, né? Então, aí a gente caracterizou
todas as famílias, né, naquela condição, tirando o polinômio homogêneo de grau 2, né, a parte homogênea de grau 2, para existir, né, bicentro isócrono, a gente fechou todos os casos aí, então a gente caracterizou, né. Aí uma outra parte, uma outra etapa que a gente fez foi fazer o estudo dos retratos de fase globais, né, usando compactificação de Poincaré desses sistemas. Aí, no total, a gente encontrou sete retratos diferentes, né? Então, eu escrevi aqui só para a gente relembrar o seguinte, o sistema, né, o caso 1, a gente encontrou 3 condições, o caso 2, 2, o caso 3, 2 condições, e o caso 4, 7 condições. Né? Então, só para apontar qual retrato de fase é de qual sistema, né? Então, por exemplo, aqui, olha, o retrato de fase A, né, é o retrato do, do caso 1, condição 1, e também do caso 4, condição 4. Né? Então, o B é retrato do caso 1, condição 2, caso 4, condição 3. O C é retrato do caso 1, condição 3, caso 4, condição 5. E assim vai. Né? Então, a gente fechou aí também todos os retratos de fase aí. Aí a gente vai observar o seguinte, que tanto o retrato A, B, C, D e E são retratos de fase de sistemas equivariante e reversíveis. Ok? Agora, o retrato de fase FG são só retratos de fase de sistemas reversíveis, né? Então, aqui, ó, outra coisa, tá vendo, gente? Aqui são os bicentros, ó. Bicentros, né? 2 centros simultâneos, 2 centros simultâneos, né? Aqui, olha, apareceu um terceiro, né? Tem acho que é o artigo de 2017, mostra que esse centro aqui, ele também é isócrono, né? Porque, assim, pela construção que a gente faz, a gente já garante que esses aqui são, né, os que estão no ponto -1 e 0 e 1 e 0, né? Então, este aqui já foi provado, né, onde que já apareceu esse caso aí, em outro trabalho, que esse também é isócrono, tá? Esse e esse aqui dos retratos D e E, né? Aí a gente vai observar que no retrato F, né, além desses dois aqui, que pelo método que a gente usa aqui já são, a gente já está garantindo que eles são isócronos, né, aparecem esses dois outros aqui, né, que a gente provou também no nosso trabalho, é uma proposição final, que são isócronos também, né. Então, este caso aqui, na verdade, a gente tem 4 centros isócronos simultâneos. Eu coloquei umas observações finais, os retratos de fase B, D, E e G aparecem no caso cúbico, e os retratos A, C e F são novos, né, sob as mesmas condições de simetria do artigo de 2020, né, então a gente conseguiu retratos de fases globais aí diferentes, né. Nos retratos D e E, isso aí eu já comentei, o outro também, outro ponto eu já comentei, beleza. Eu comentei sobre os sistemas, o retrato, deixa eu voltar aqui, F e G, né, que são retratos apenas de sistemas reversíveis, né. Então, eu coloquei uma observação aqui, que no artigo de 2020 e de 2018, né, do Wilker aí, que ele vem nessa sequência trabalhando esse assunto, né, os sistemas equivariantes possuem centros isócronos, os isócronos, que também são reversíveis no tempo e vice-versa, né. Então, aqueles retratos de fase são retratos de
equivariantes e reversíveis, né? Em nosso trabalho, a gente observou o seguinte: para todos os sistemas equivariantes, os centros isócronos também são reversíveis no tempo, né? Porque ele vai ser retrato de fase para sistema equivariante, para sistema reversível. Porém, nós encontramos 4 sistemas, né, pensando já nos parâmetros, substituindo, né, são reversíveis no tempo, mas que não são equivariantes, né? Então, isso difere do que foi observado nos 2 trabalhos anteriores, né? E uma outra coisa também que a gente percebeu é o seguinte: no trabalho de 2018, né, é levantada a seguinte questão: o número máximo de centro-isócronos num sistema com simetrias em retas ou pontos, né, que é o nosso caso aí, é igual ao grau do sistema, né? Aí a gente observou o seguinte, que o nosso trabalho e a referência, né, desse trabalho, do trabalho que motivou o nosso, que é o trabalho que o Wilker apresentou, não vão contra essa conjectura, né? Então, a conjectura ainda fica aberta aí, para ver se realmente isso é geral ou não, né? Então, essas são as referências, e é isso, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar falando. Muito obrigado, Viviane. Foi ótimo. Perguntas? Obrigada, gente. O especialista aí é o Wilker, a gente é aprendiz, tá? Eu e a Paty, a gente está sendo iniciada aí, mas a gente está gostando aí da brincadeira, né, de descobrindo essas coisas aí, essa novidade, esses métodos, esse trabalho computacional, e vamos ver o que vai surgindo aí. Oi, Viviane, é Sônia, bom te ver trabalhando. Obrigada, Sônia, abraço. Aqui, me mostra a sua definição de isócrono de novo. Eu fiquei encasquetada com ela. Tá, deixa eu voltar aqui. Se você tiver uma mudança de coordenada local, que ele é linear, é isso? A definição de eu vou falar, posso falar, Vivi? Pode falar. A definição do isócrono mesmo, Sônia, é que, por exemplo, você tem um centro, né? Então, todas as soluções próximas ao centro são periódicas. Chegou gente aqui. Caso elas tenham o mesmo período, sim, então o centro é isócrono. A caracterização é a existência da transformação para ser linear. Pois é, mas ele é linearizável local, né? Você não lineariza ele inteiro. Essa mudança de coordenada é local, né? Sim. Eu tô aqui na campainha. Não, por causa dos retratos de fase é que eu fiquei implicada com isso. Porque você tem ligações de célula ali, você tem um monte de coisa, né? Não, mas tá certo. Obrigada. Desculpa, Sônia, que eu fui ali correndo rapidinho para falar pro rapaz esperar. Não, mas já entendi. Tem que ser local, não tem jeito, tá certo. Sim, gente, essa linearização, a gente usa o método de linearização de Darboux. E quando a gente faz essas continhas lá, a gente consegue a mudança de coordenadas, entendeu? Então, a gente consegue, assim, explícito qual que é essa mudança de coordenadas que faz essa linearização. Não é isso, Wilker? A gente exibe explicitamente, assim, explicitamente em termos dos fatores de Darboux, né? Qual é? Viviane. Oi. Alexandre, tudo bom? Bom demais te ver, tá? Tá, joia. Também estou gostando aí de rever muitos anos, né? Isso, tem muitos anos. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês aí. Então, vocês estão trabalhando, esse trabalho, pelo que eu vi, é essa identificação de centros, bicentros ou centros isócronos, correto? Isso. Com relação à persistência, por exemplo, você tem aí um sistema que tem um centro, se você dá uma pequena perturbada nele, né, e para saber
por exemplo, o que acontece se, por exemplo, se você perde o centro e você tentar identificar o número de órbitas periódicas que sobrevivem, vocês têm pensado nisso, trabalhado em algum trabalho nessa direção? Não, assim, eu não pensei nisso, eu não sei se o Wilker já tinha pensado nisso, alguma coisa à parte. Essa pergunta é muito boa, Alexandre, e é até a pergunta que motiva o estudo da existência de ciclo limite, né? Você perturba um centro, pode permanecer a periódica que gera ciclo limite. Eu acho que é nesse sentido que você está querendo perguntar, não é? Sim, exato. Mas não, a gente não fez esse estudo. Na literatura tem muita coisa sobre isso, e eu já vi muitas pessoas usando até os meus artigos aí sobre os bicentros para estudar a existência de ciclo limite, né? Porque se a gente tem muito centro, a probabilidade de ter um monte de ciclo limite é muito alta, né? Se pensar nessa ideia. Só que eu, particularmente, não tive tempo de terminar esse estudo durante o meu doutorado. Então, é uma coisa que eu pretendo fazer para frente, mas ainda não comecei, não. Tá. Eu perguntei pelo seguinte, acho que foi ano passado, eu publiquei um artigo junto com um colega meu aqui, e, na verdade, ele é que digamos que sabe mais dessa área do que eu sou lá da dinâmica discreta complexa, mas eu trabalhei um tempo com essa questão de ciclos limites, e a gente publicou um artigo exatamente sobre essa questão de quando você perturba o sistema, né, a gente usa, por exemplo, lá a teoria de Minkov lá para poder contar exatamente, contar esses ciclos limites. E eu perguntei exatamente no sentido de, quem sabe, daqui a um tempo a gente pode, às vezes, né, conversar alguma coisa sobre isso, né? Porque a gente tem procurado aí tentar desenvolver alguma parceria aí com essas instituições mineiras, exatamente, né, no sentido que a gente tem falado da rede e desse doutorado, seria interessante, quem sabe, né? Daqui a um tempo a gente pode conversar um pouco sobre isso. Perfeito, Alexandre. Aqui o Alexandre colocou no chat outras ferramentas, né? O Everade também é muito usado para esse estudo. Mas, de fato, é algo que eu pretendo fazer no futuro, então uma parceria aí seria excelente. Beleza. Tem aqui o Oscar também, que, na verdade, entende mais do assunto aqui com a gente aqui, né? Que foi que eu trabalhei com ele também. Mas é isso aí, gente. Parabéns, Viviane, pelo trabalho, comigo, que é muito legal, viu? Muito obrigada, Alexandre. Quem sabe dá certo aí, a gente aumentar o nosso grupo aí, né? Certeza. Isso aí. Então, vamos agradecer mais uma vez, então, a Viviane. Obrigado, Viviane. Muito bom aí para vocês, é muito bom rever vários colegas, né, que eu estou vendo aqui pelos participantes aí, vários colegas, é muito bom rever todo mundo aí, tá todo mundo junto aí. O Mário, muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Terminamos, então, a sessão de sistemas dinâmicos da reunião mineira. Bernardo, deixa eu só dar um recado. Já deram um recado no chat sobre a palestra do professor Mário, agora, depois do almoço, né, plenária, e para a gente poder, né, se possível, né, participar. Além disso, nós vamos ter uma sessão de homenagem, né, a alguns professores aqui de Minas, né, e depois disso nós vamos ter uma mesa redonda, que eu acho que é muito importante. Essa mesa redonda vai debater a questão da criação da rede mineira de matemática, né, eu só estou reforçando o que a gente vai ter depois aqui, só isso. Uhum.